Bom dia, turma. Aqui quem fala é o professor Antônio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. E a gente vai dar a introdução, né, ao que seria nosso último de conteúdo, de forma geral, desse ano letivo. A gente vai abordar ele até o final ali do ano, que é sobre as teorias ou o arcabouço teórico de Max Weber, né? Nessa aula a gente vai falar um pouco mais sobre a sua própria biografia, né? Quem é Max Weber, né? O Max Weber, esse senhor aqui, né? É um grande sociólogo, né? Tem grandes obras muito importantes. Vamos lá. Max Weber, ele nasceu, né? Nascido em 21 de abril de 1864 e falecido em 14 de junho de 1920, né? Foi um dos precursores da sociologia econômica e também religiosa. Seus estudos recaíram principalmente sobre questões teóricas e metodológicas acerca da origem da civilização ocidental e de seu lugar na história universal. Se vocês escutaram uma zoadinha ali, é um cachorro que tá endoidando ali. Para não levantar e mexer com ele, eu vou ficar quieto, mas enfim. Max Weber e a sociologia. Weber acreditava que a função do sociólogo seria compreender o sentido das chamadas ações sociais e explicar sua lógica casuais. Bom, assim como as contribuições foram em direção à análise multicasual dos fenômenos sociais. Em seu estudo, Weber destaca os fatores culturais e materiais no surgimento das instituições modernas. Também analisa o consequente processo de racionalização, a gente destacar esse ponto, né? O processo de racionalização da sociedade é algo bem presente e que também proporcionou um dos seus melhores trabalhos. E o desencantamento do mundo que as acompanha. Weber buscou compreender a sociedade de modo mais abstrato e entrever as condições históricas, culturais e sociais. Quando se trata dessa questão de racionalização, né, tem uma obra muito importante do Max Weber, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que ele vai mostrar um pouco de como surge essa lógica da acumulação. Né? Então, para os católicos, você ainda tinha durante muito tempo, durante a Idade Média, você tinha a questão dos juros, né? Era tido como uma coisa pecaminosa do pecado e tal, essa de certa forma, essa acumulação de bens, né? E basta essa nova ética que surge com a reforma protestante e com os protestantes, e sim, dessa acumulação e dessa nova visão do trabalho também, porque para os católicos o trabalho era tido como, de certa forma, uma punição, né? Aquele é um fardo que a pessoa devia carregar pelo pecado. Já os protestantes, ele vai trazer a ideia do trabalho como o trabalho que dignifica o homem, né? Então, os protestantismo trouxe uma reforma muito grande na própria concepção de trabalho, né? Então, o estudo do Max Weber nesse processo de racionalização é um estudo muito bom, né? Quem tiver curiosidade, quem tiver interesse em buscar é muito importante. Bora lá, o nome do elemento aqui, ó, Maximilian Karl Emil Weber, né? Ele nasceu na Alemanha ou na Áustria-Prússia, né? Que anteriormente ainda não havia se constituído como a Alemanha em si, né? Que pode relembrar que a Itália e a Alemanha tiveram os países que demoraram mais a se unificarem, né? Se unificaram ali no finalzinho já do século XIX. Século XIX não, século XX, perdão. Bom, então o Karl Marx, ó, confundindo, perdão. O Max Weber foi um dos maiores intelectuais alemães da sua época, né? Destacou-se principalmente como jurista e economista e sociólogo. Sua carreira acadêmica ela iniciou em 1882, né, quando ingressou na Faculdade de Direito da Universidade de Heidelberg, né, e ali ele frequentou algumas aulas de economia, política, história e teologia. Mais tarde, em 1889, né, na Universidade de Berna, ele fez seu doutorado, né, e em 1893 ele casou-se com essa senhorita aqui também, que era uma feminista, né, e curadora de muitas de suas obras. Ajudou muito a editar suas obras. Ele também foi nomeado na sua própria universidade, que ele se formou, né, na Universidade de Freiburg, né, e de Heidelberg. E Max Weber também lecionou
até 1900, quando ele foi afastado devido um colapso nervoso que ele teve, né? E somente em 1918 ele voltou a lecionar. Oh, perdão, turma, é o sono, mas enfim, bora lá. Apesar disso, né, ele teve envasado, né, em outras atribuições, né, em outras consultorias e pesquisas acadêmicas, facilitadas principalmente pelo seu cargo de diretor associado dos arquivos das ciências sociais, né. Então, durante quase toda a sua vida, né, o Max Weber morou e permaneceu no mesmo local, naquela mesma cidade, né, estudou, né, e lecionou na universidade, na mesma faculdade e tal. Então, Weber ele publicou seu primeiro esboço, de um método sociológico normativo sobre algumas categorias da sociologia compreensiva, em 1907. Em 1917, já em Munique, né, na Alemanha, Max Weber procurou elucidar, né, os fatores fundamentais do processo de desencantamento do mundo perpetrado pelas ciências, né? Então, é bom a gente ressaltar que a partir do momento que você tem um desenvolvimento da ciência, né, você tem o combate a alguns elementos religiosos ou a visão religiosa que era muito presente na sociedade, né? Então, durante muito tempo você tinha uma visão predominantemente religiosa da sociedade, das forças naturais e também dos elementos que transformavam a sociedade. E aí você tem um processo de desencadeamento ou de racionalização, né, de busca por explicações racionais para aquelas transformações, tanto na natureza como na sociedade. No decorrer da Primeira Guerra Mundial, ele foi diretor, né, de hospitais militares, né, em Heidelberg, na mesma cidade, até retornar ao ensino de economia em Viena e posteriormente, em 1919, em Munique. Né? Max Weber faleceu na mesma cidade que nasceu, né? Em 1920, vítima de uma pneumonia. Agora vamos falar um pouco do contexto histórico, né, que ele viveu durante a criação. Então, Max Weber viveu durante o processo de criação e consolidação do Império Alemão, né? Ou seja, a própria criação da nacionalidade alemã. Ele foi testemunha da industrialização que tomava conta desse novo país. É bom te ressaltar que a Alemanha, né, depois que ela unificou, principalmente com o apoio do Bismarck, né, o chanceler Bismarck, ela se desenvolveu uma industrialização muito rápida, né? Isso inclusive que causou, né, a Primeira Guerra Mundial, quando ela buscava um maior espaço no cenário econômico europeu. Então ele assim acompanhou de perto, né, o crescimento da organização de um Estado, né, que é o Estado alemão, e como cidadão era incorporado à nova burocracia que regia a sua vida. Ou seja, você tem a Constituição do Estado e você também tem a formação de um conjunto de elementos burocráticos para administrar o Estado em si, ou seja, uma burocracia para apoiar esse Estado. Quando Max Weber ele lecionou sociologia, né, ela já era uma disciplina consolidada no meio acadêmico, ele foi um dos fundadores da Associação Alemã de Sociologia, né, naquele país. Agora tratando um pouco das obras de Max Weber, né? Max Weber ele sofreu grande influência dos escritores de Immanuel Kant, né? Kant foi um grande filósofo, influenciou todo mundo, né? Especialmente naquela concepção de a priori. Então Kant tem duas obras, a Crítica à Razão e a Crítica à Razão Pura, né? São duas obras tratados filosóficos e obras filosóficas que influenciaram grandes pessoas, né? Weber também desenvolveu o conceito de tipo ideal, segundo o qual as categorias da ciência social seriam uma construção subjetiva do pesquisador. Dessas categorias a gente vai trabalhar mais na próxima aula, que a gente vai falar mais sobre as teorias de Max Weber em si, né? Bom, essa temática também ela permeia outros estudos, como a ética protestante e o espírito do capitalismo, que eu já falei. Nessa obra de 1903, né? Você também tem o estudo sobre a sociologia e a religião, de 1921, e o estudo de metodologias, em 1922. Essas são algumas obras, né? Sua obra mais lida é o ensaio A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que eu tenho ela em algum local aqui, eu não sei onde eu botei, mas enfim, né?